Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 31 de maio, agora na Espanha, 11 horas e 2 minutos, no Brasil, 6 e 2 da manhã. Gente, eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a gente perdeu forte nessa madrugada a VWAP semanal e aquela nossa subfigura triangular que estava se formando aqui explodiu para baixo. Veio encostar na antiga LTB aqui que estava formando o triângulo anterior. Então, das duas, uma. Ou a gente formou uma grande onda 1, cujo fundo veio lá de 25.871, bateu no target dessa onda 1 na máxima em 28.447. Isso aqui seria uma onda 2 para a gente se desdobrar numa onda 3, que teria que guardar proporcionalidade dimensional com a onda 1. E aí a gente buscaria algo em torno dessa congestão aqui, ó, poderia bater até 30 mil, numa esticada mais... se ela esticar um pouquinho mais, pode bater até 30 mil. Isso aqui é uma possibilidade, aí seria uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3. Para isso se confirmar, seria necessário um engolfamento aqui, que o próximo candle no 4 horas viesse fortemente engolfado por esse candle aqui. A outra possibilidade é da gente, no 6 horas, estar eventualmente desenhando uma figura triangular mais ampla. Aí essa configuração aqui de onda 1, 2 e 3, que levaria a BTC possivelmente até para 30 mil dólares, que seriam esses cumes aqui, ó, ficaria descaracterizada e na verdade a gente estaria desenhando uma grande figura triangular, bateu no topo e a gente poderia cair eventualmente até 26.500. Essa seria a outra possibilidade. Vamos ver, se houver um engolfamento forte aqui, até o começo da tarde aqui na Espanha, a gente vai saber se isso aqui vai se desdobrar numa onda 3 para levar até 30 mil já nessa pernada que vai suceder essa onda 2 que a gente está desenhando agora, no 4 horas e no 6 horas, ou isso aqui eventualmente pode virar uma figura triangular mais ampla no 6 horas, podendo arrastar a BTC até para 26.500. Já a gente vai saber qual é a conformação de acumulação da BTC. No diário, a gente segue desenhando um triângulo aqui. Os fundos ascendentes estão claramente desenhados, os topos descendentes também. No diário, a gente claramente está numa subonda corretiva desenhando aqui uma figura triangular. No intraday, a BTC tá um reloginho. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais e no copy trade. No copy trade, vários sinais fecharam na madrugada, mais de 3 sinais. Na sala de sinais ontem foi tudo no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Agora a gente está acumulando, já ela deve voltar a BTC para 23.358. Seria preciso romper a própria VWAP aqui no intraday em 23.350, romper com força para que a gente confirme aquele engolfamento lá no 4 horas. Na seara fática, a comunidade criptográfica está indignada com a SusSwap, que teria feito um copia e cola da solução de camada 1 da Aptos. A SusSwap, que promete ser uma solução de camada 1 de altíssima escalabilidade, está com um market cap de 512 milhões de dólares e ela teria feito um copia e cola da Aptos, que está com um market cap de 1,6 bi. Enfim, aqui no mundo cripto nada passa despercebido e a Binance está criando uma possibilidade dos traders poderem investir no mundo cripto mantendo as suas garantias em bancos fiduciários. Vamos ver se essa funcionalidade efetivamente vai ser implementada, porque tem muita gente que quer especular no mundo cripto ou ter criptoativos, mas não quer tirar o dinheiro do banco, deixar num Banco do Brasil, no Itaú ou num Santander ou Sabadell aqui da Espanha. E bancos centrais de Hong Kong e Emirados Árabes Unidos estão trabalhando juntos na regulamentação criptográfica. Em 30 de maio, ontem, né, a Autoridade Monetária de Hong Kong, que faz as vezes do Banco Central de Hong Kong, se reuniu com colegas do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos e estão trabalhando numa regulamentação conjunta da criptografia. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o acordo para o aumento do teto do endividamento vai ao plenário da Câmara Federal norte-americana. Vamos ver se segue aprovado esse acordo.
E apesar do mega rally de alta que levou o market cap da Nvidia para além de $1 trilhão, agora o mais impressionante é que analistas dizem que as ações estão baratas. Será que a Nvidia vai ser a primeira empresa do planeta a valer $10 trilhões? Alguns especialistas estão dizendo que o lucro por ação ainda está em descompasso com o market cap. Enfim, a Nvidia tem um assento forte no rolo compressor que vai ser a inteligência artificial a partir de agora. E é a maior produtora de semicondutores de chips voltados à inteligência artificial. Enfim, se a Nvidia tá barata, tá pagando muito por ação, então ali deve continuar. Talvez seja a primeira empresa do mundo a valer $10 trilhões. Vamos ver se isso vai se confirmar. E os fabricantes norte-americanos de tudo estão tensos, para dizer o mínimo, em polvorosa. Executivos estão traçando cadeias de suprimentos alternativas. A China está cortando o suprimento da indústria norte-americana. Nessa última semana, a China cortou uma série de exportações da China para os Estados Unidos. E agora os executivos e os empresários norte-americanos estão tentando buscar cadeias de suprimento alternativas. As empresas americanas ficaram ainda mais abaladas depois que as autoridades chinesas questionaram funcionários de uma das maiores operadoras de trading que faz a intermediação das exportações e importações entre Estados Unidos e China. A Bain & Co., com sede em Boston, teve os escritórios em Pequim invadidos por autoridades chinesas. Enfim, o governo proibiu também que grandes empresas chinesas comprem produtos da fabricante de semicondutores Micron Technology americana. Gente, se a China está entrando por esse viés de fazer colapsar a cadeia de suprimentos em desfavor da indústria americana, a gente pode ver uma mega escalada nas tensões que eventualmente podem se desdobrar em mais um imbróglio bélico militar, porque a gestão de Joe Biden, se a gente repassar o filme todo da gestão Biden, logo no início da gestão Joe Biden, os democratas enviaram a presidente da Câmara Federal norte-americana, a Nancy Pelosi, para Taiwan. Ela foi recebida com honras de chefe de Estado. Nesse ínterim, a China bloqueou o canal de Taiwan, o canal que liga a ilha de Taiwan ao continente. E desde então, a gestão de Joe Biden foi só uma sucessão de provocações em desfavor da China. E agora chega nesse momento bizarro em que operadores de trading têm os seus escritórios invadidos em Pequim e agora esse colapso na cadeia de suprimento. Isso sim tem o condão de criar mais uma hecatombe, uma ameaça de hecatombe nuclear no planeta. Gente, a BTC, nesse cenário apocalíptico, está se saindo muito bem. A gente explodiu aqui a nossa cunha triangular no 6 horas. Talvez isso aqui seja uma onda 2, para depois se desdobrar numa onda 3 até 30 mil. Na pior das hipóteses, isso aqui seria uma cunha triangular mais ampla, que vai fazer a BTC lamber 26.500, para depois voltar a estressar a aresta superior na projeção na altura de 28 mil. Em qualquer das hipóteses, segue a nossa figura de acumulação. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin, Polkadot, Kusama, que vai promover uma votação a Kusama vai promover uma votação muito interessante entre os holders de KSM para poder estancar os gastos do Tesouro on-chain, né? Que na verdade ela é uma DAO, uma organização autônoma descentralizada, e é a votação dos holders de KSM que vão definir os gastos e a arrecadação do Tesouro da Kusama. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.